dia, já começando o nosso dia de forma maravilhosa. Que Deus esteja sobre tua casa, sobre tua família, sobre tua vida. Todas as coisas cooperem para o nosso bem, né? Nós estamos diante da graça, diante do amor, diante do Senhor, que faz todas as coisas cooperarem e que seguirem para o fluxo, que é o fluxo de vida, né? Glória a Deus por isso, que coisas poderosas o Senhor possa fazer por você. Hoje nós estamos na leitura mais uma vez de Romanos. Nós estamos em Romanos 7 e que a palavra do Senhor ela venha adentrar os nossos corações e poder realmente fazer com que nós possamos entender o amor de Deus, entender a palavra que gera semente, que gera vida e que tira todas as dúvidas e medo. Porque quando vem do homem, né, o homem ele oscila, ele gera várias coisas, mas a palavra não, ela é imutável, ela é sim, sim, não. Deus ele não trabalha com mais ou menos, Deus não trabalha com jeitinho, Deus não trabalha com formas diferentes de fazer. Deus tem uma maneira, tem uma forma, tem um jeito de fazer. E que a graça do Senhor esteja sobre nós, que o mover deles esteja sobre nós, que todas as coisas cooperem para o nosso bem, amém? Então eu convido o Espírito Santo para estar conosco nessa live, aquele bom café, né? Café sim sempre é bom. Que Deus esteja conosco nessa manhã, nesse dia, caminhando conosco todos os passos, em todos os lugares, em todos os lugares que a gente colocar o pé, que Ele esteja conosco, lugares que nós colocarmos as mãos, que Ele esteja conosco, amém? E diz assim: meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Se ela casar com outro homem e o marido estiver vivo, ela será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar-se com outro homem, não será adúltera. Então, pela lei, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venham dar fruto para Deus. Pois, quando eram controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Então, quando você está somente sobre a lei dos homens, sobre a forma dos homens conduzirem, você está gerando frutos para a morte, que é o pecado. Amém? Tem que ter muito cuidado com isso aqui, tá? Atuavam em seu corpo, em forma que davam frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes prendia, fomos libertos da lei, para que sirvamos conforme o modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Então, a lei é importante, né? A forma e a conduta dos homens, que os homens trazem, é importante. Bom dia, linda. Por meio da lei, pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, né? Pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Estou com dúvida de o que fazer, como fazer. É justo? É bom? É santo? Mais uma vez, estou com dúvida que atitude tomar. É justo? É bom?
é santo? Está de acordo com o que os mandamentos colocam? Está de acordo com a lei? Vem do Espírito ou vem da carne? São algumas perguntas que nós podemos fazer diante de situações assim. Amém? E aí ele diz assim: mas para o pecado se mostrar como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo, eu não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou eu, mas quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Amém? Eu vou até aqui, tá? Vou até aqui, até o 17, tá bom? Vamos aqui. Bom dia, bom dia, Bruna, bom dia. Silmara, linda, bom dia. João, bom dia. Raoni, bom dia. Deus abençoe a vida de vocês. Então ele traz primeiro a instrução do casamento, que ela vem através da lei dos homens, né? E da lei de Deus. Lei de Deus, quando ele fala que ele está falando dos mandamentos, como nós devemos caminhar. E aqui é bem interessante porque ele traz uma percepção de algo interno que está realmente duelando dentro de nós, que é: eu sei, a lei veio para que eu tivesse discernimento do pecado, mas eu tenho um discernimento que eu luto contra esse pecado, né? Eu acho interessante quando ele diz assim, ó, quando a lei vem trazendo, né, não cobiçarás, porque a lei veio para poder trazer discernimento para nós do que é pecado, do que não é pecado. Veio para trazer uma instrução, né? Como a Oni colocou aí, a palavra de Deus torna tudo claro. Veio para trazer clareza, veio para trazer luz, lucidez sobre a nossa vida. Então vamos lá. Se ela diz assim, não cobiçarás, é exatamente a instrução que ela está dando. Olha, você cobiçar é errado, ok? É um pecado. E aí, olha que interessante, aí ele diz: mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim o que é o pecado. Não, o pecado vem de onde? Do pai da mentira. O pecado vem de onde? Daquele que conheceu Deus. O pecado vem da onde? Daquele que invejou Deus. Daquele que sabe a autoridade e o mover que o Senhor tem. Então ele diz, ele botou a lei, eu boto o pecado. Gente, a gente tem que ter muito discernimento espiritual. E ele diz assim: mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim um tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu. Eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento, me matou. De fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então, sempre guarde isso. Tudo que eu quero fazer é bom, é justo, é santo. As decisões que eu estou tomando são boas, são justas, são santas. As minhas atitudes são boas, são justas, são santas. Então, avance, ok? Então, ele traz que o pecado começou a duelar dentro dele, dentro da vida, né? Porque já sabemos o que é certo e o que é errado. Mas o inimigo vai aonde? Exatamente no ponto onde a lei foi gerada. Então, a lei trouxe a consciência do pecado, mas o ataque continua nos nossos desejos carnais. E ele diz: sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, eu não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. A nossa luta. Nós sabemos o caminho. Nós sabemos o que é justo, o que é bom, o que é santo. Nós sabemos o que é bom, o que é justo, o que é santo.
Porque a alma, ela sente, o espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está lá. Filho, acorda, sai dessa. Filha, não é por aí. Filha, solta, deixa, sai. Então ele está ali o tempo todo intercedendo por nós. Bom dia, Amanda, bom dia, Bruna, bom dia, Jesus, bom dia, Lígia. Deus abençoe vocês. Então tem um duelo aqui. E isso é fantástico. Presta atenção nisso aqui. Neste caso, não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Por isso que fala, né, que Deus não odeia pessoas, jamais vai odiar pessoas, ele odeia o pecado. Mas Deus odeia, abomina o pecado. Mas sempre ele vai amar a pessoa. Por isso que hoje a gente tem aí trabalhado tanto nas igrejas, tanto com as pessoas que tentem separar a pessoa do seu pecado. Porque o pecado, na verdade, ele habita em todos nós. Nós temos luz e sombra. Nós temos coisas que precisamos tratar, mazelas emocionais que precisamos tratar. E nós precisamos entender onde está Deus. Porque o pecado, ele habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim. Isto é, em minha carne. Né? Então a nossa carne vai estar sempre duelando. E aí eu vou falar novamente aquela parte que ele diz assim, olha só. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Porque ele diz, né? Não entendo o que eu faço. Pois não faço o que desejo, mas o que odeio. É quando a gente tem realmente as quedas. Quando nós caímos no pecado. Eu não quero fazer mal ao próximo. Mas a minha carne está desejando. Eu não quero agir de forma errada. Mas minha carne está desejando. É por isso que quando você faz algo errado, existe o arrependimento. Existe a libertação, a mudança de mente. Porque aquilo não faz parte de quem nós somos espiritualmente. Mas existe o desejo, o espinho na carne de pão. O que é o espinho na carne? É a gente ter uma humildade para entender que nós estamos duelando todos os dias. Hoje é mais um dia que nós vamos duelar com a nossa carne. Com a ira, com a raiva, com a tristeza, com a frustração. E nós vamos gerar aqui fruto. O amor, a alegria, o domínio próprio. Entende? O fruto do Espírito. Que está lá em Gálatas, né? E Gálatas traz muito bem o fruto do Espírito. Vou até ler aqui para complementar junto com vocês. Glória a Deus por essa palavra, né? Então, que o Senhor nos liberte de todas as entranhas pecaminosas que nós possamos ter. Porque o fruto do Espírito é alegria, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Porque isso já é a própria lei do Espírito, né? O que pertence a Cristo, Jesus crucificará a carne pelas suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Que possamos andar pelo Espírito. Então está lá em Gálatas 5, a partir do 22. Leia lá também em Gálatas, sugiro essa leitura. Amém? Então que Deus esteja sobre a tua vida. E eu declaro que toda a nossa carne vai ser mortificada através da vida do Espírito. E que todas as coisas que estejam desajustadas no nosso físico sejam alinhadas na saúde do Espírito, onde tudo coopera para o bem, onde tudo é justo, bom e santo. Sempre lembra, justo, bom e santo. Isso é justo, bom e santo, segue, avança. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo. Um bom dia para você, um cafezinho ao titânio. Coisas maravilhosas estão vindo, que você receba essa palavra. Lembrando que todos os dias nós temos nossa live. Essa é a live 1398. Isso. Estamos chegando a 1400 lives. Glória a Deus. Né? Então, eu comemoro muito porque essa é a mortificação da minha carne e agir pelo Espírito, né? Glória a Deus por isso. Gente, lembrando que no link da bio você encontra tanto o link para o Spotify, você que está aí, né, no trânsito, ou quer só ouvir a live, tem todas as lives lá, estão sendo
colocados lá no nosso podcast, tá? E você tem o YouTube também, onde você acompanha aí por vídeo. Nosso canal no YouTube também tá lá na bio. Você acessa diretamente, clica lá no link e já tem todos os acessos de conteúdos, de coisas lá para vocês. Lembrando que nós estamos preparando algo poderoso. Ora aí pela nossa vida, ora pela Titânio, para a gente poder gerar esses frutos que o Senhor tem colocado no meu coração, para gerar conhecimento, gerar acesso à informação, porque eu tenho certeza que Deus está agindo de forma exponencial sobre nós. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe teu trabalho, que Deus abençoe tudo aquilo que tu colocares os pés e aonde tu colocares as mãos. Amém? Que Deus esteja contigo, que a glória de Deus esteja sobre ti. Fica com Jesus, meu bom dia, Bruna. Fica com Deus, Deus abençoe vocês. E nós vamos ter um dia maravilhoso, incrível, em nome de Jesus. Fica com Jesus.